Olá! Sabe, quando a gente lê o capítulo 2 de Marcos, é muito comum a gente pensar que são só várias histórias separadas, né? Uma depois da outra. Mas e se não for bem assim? E se na verdade tudo isso for uma única narrativa super bem amarrada, construída em torno de uma ideia central que vai ficando cada vez mais ousada? É isso que a gente vai explorar agora. Vamos ver como este capítulo revela passo a passo uma reivindicação de autoridade que é, assim, extraordinária. Para começar, vamos pensar nesta pergunta. É ela que nos joga direto na primeira cena, lá em Cafarnaum. E essa cena, olha, ela é muito mais dramática do que a gente costuma imaginar. Olha que interessante, a arqueologia lá em Cafarnaum, ela mostra uma coisa fascinante. Os telhados daquela época não eram de telha, como a gente poderia pensar. Eram feitos de galhos de madeira, cobertos com uma mistura de terra batida e palha. Isso muda completamente a cena, persegue? Abrir um buraco num telhado desses não era uma coisinha discreta, era um esforço barulhento que fazia uma sujeira danada e que era, acima de tudo, totalmente deliberado. Foi uma demonstração de fé que literalmente desmontou parte de uma casa para conseguir chegar até Jesus. E é exatamente essa ação física, essa fé tão radical, que serve de ponto de partida para uma série de desafios às normas estabelecidas, que a gente vai ver se desenrolando ao longo de todo o capítulo. Agora, a história dá um salto. Ela sai do milagre físico e mergulha de cabeça na controvérsia teológica que ele causou. E é bem aqui que a tensão começa a aumentar de verdade. Com essas exatas palavras, Jesus muda o foco de tudo. A questão não é mais só curar um corpo. Ele está reivindicando uma autoridade que, na cabeça de todo mundo ali, pertencia única e exclusivamente a Deus. E claro, isso imediatamente atraiu o olhar crítico dos especialistas religiosos que estavam na sala. E quem eram esses especialistas, afinal? Eles não estavam ali por acaso, não. Estavam ali para ouvir, para analisar e principalmente para guardar a tradição a todo custo. Os escribas, eles eram os guardiões da lei. A vida deles era dedicada a estudar e a interpretar as Escrituras. É por isso que eles, na hora, sacaram o que as palavras de Jesus significavam. Aos olhos deles, aquilo era blasfêmia pura, porque eles sabiam, só Deus pode perdoar pecados. A resposta de Jesus é simplesmente brilhante. Para provar que ele tinha a autoridade invisível de perdoar, ele realiza um milagre bem invisível. Ele cura o homem para deixar claro que o Filho do Homem tem sim autoridade na terra para perdoar pecados. A prova está ali, na ação, para todo mundo ver. O próximo confronto muda totalmente o cenário. A gente sai da discussão sobre autoridade teológica e vai para uma questão de pureza social. E a nova arena de conflito? Uma mesa de jantar. Bom, Jesus chama um homem chamado Levi, que a gente também conhece como Mateus. E a profissão do Levi era a de publicano, um coletor de impostos para Roma. Para o povo judeu da época, esses caras não eram só funcionários, eles eram vistos como traidores e pecadores por definição, verdadeiros excluídos da sociedade. Mas o ponto crucial aqui não é nem Jesus chamar o Levi para segui-lo. O verdadeiro choque cultural, o escândalo mesmo, foi o que aconteceu depois. Jesus sentou para comer na casa dele, junto com os amigos dele, que eram outros pecadores. Naquela cultura, dividir uma refeição era um ato de profunda aceitação, de comunhão, era algo muito sério. E é claro que tinha outro grupo de olho em tudo, os fariseus. Conhecidos como os separados, o grande foco deles era a pureza ritual. Então, para eles, a ideia de um mestre santo, um homem de Deus, dividindo a mesa com gente considerada impura, era simplesmente inconcebível. Não entrava na cabeça deles. E a resposta de Jesus, mais uma vez, redefine toda a situação. Ele não se defende dizendo que não está se contaminando nem nada do tipo. Pelo contrário, ele se posiciona como um médico. E qual a missão do médico? É ir exatamente onde a doença está. A santidade dele não é frágil que precisa ser protegida. É uma santidade ativa, que cura. A discussão continua e o foco agora muda para a tradição do jejum. E para explicar a abordagem dele, Jesus usa uma das metáforas mais poderosas de todo o seu ministério. A imagem que ele usa é essa: vinho novo e odres velhos. Odres, para quem não sabe, eram recipientes feitos de couro. Um odre velho já estava esticado, ressecado, rígido. O vinho novo, ao fermentar, ele se expande, cria gases. E o couro velho sem flexibilidade simplesmente não ia aguentar pressão, ia rasgar. Então, o ponto central é este.
A mensagem de Jesus não era um remendo para o sistema religioso que já existia. Era algo totalmente novo, vivo, dinâmico que se expandia. E essa nova realidade exigia também uma estrutura completamente nova, flexível, que fosse capaz de contê-la. E agora a gente chega ao clímax dos conflitos em Marcos capítulo 2. A controvérsia, dessa vez, gira em torno de uma das leis mais sagradas e que mais definiam o judaísmo, o sábado. Para a gente entender a gravidade da situação, a gente precisa saber que a lei oral, a halakha, tinha centenas de regras detalhando o que era e o que não era trabalho no sábado. Então, aquele ato simples dos discípulos de colher umas espigas com as mãos para matar a fome, na prática, violava várias dessas proibições. Era visto como uma infração bem séria. A resposta final de Jesus neste capítulo não é só uma defesa do que eles fizeram. É a chave que revela o significado de todos os eventos anteriores. É o ponto que conecta tudo e dá o sentido final. Muita gente poderia pensar que Jesus estava só oferecendo uma interpretação um pouco mais branda da lei do sábado, mais focada na necessidade humana. Mas o que ele diz a seguir vai muito, mas muito além disso. A resposta que ele dá não é sobre flexibilizar a regra, é sobre quem tem o poder sobre a própria regra. E então vem a frase que é o clímax de tudo. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Pensa no peso disso. Uma afirmação de autoridade que era absolutamente sem precedentes. A implicação teológica aqui é gigantesca. O sábado foi instituído por Deus lá na criação. Portanto, ao se declarar Senhor do sábado, Jesus não estava apenas se colocando acima da tradição dos homens. Ele estava se identificando com o próprio Criador. Estava reivindicando ser o autor da lei, o único com o direito de definir o propósito dela. E isso mostra de forma brilhante a progressão de Marcos 2, não é? Começa com autoridade sobre o mundo físico, curando o paralítico. Avança para a autoridade sobre o pecado. Depois, sobre as normas sociais, ao comer com os excluídos. Em seguida, sobre a tradição religiosa, com a metáfora do vinho novo. E tudo isso culmina na autoridade final, sobre o próprio tempo e sobre a lei de Deus. E assim, essa nossa análise de Marcos 2 nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta para reflexão. Se a autoridade suprema não está nas regras em si, mas na pessoa do autor que as criou com um propósito, como isso muda a forma como a gente interage com as estruturas, com as tradições e com as leis em nossas próprias vidas? Fica aí para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.